Estamos aqui para dar continuidade à lição que é falando sobre o caráter de Jesus. É a lição 4 e agora vamos para o tópico 3. O 3.1 vai dizer, o tópico 3 é o caráter de Jesus evidenciado em seu relacionamento com Deus. O tópico 3.1 vai dizer a obediência de Jesus em relação ao Pai. Enviado pelo Pai para cumprir sua missão, ainda em sua adolescência, Jesus demonstrou ter essa consciência, pois chegou a perder-se de José e Maria, por estar envolvido em um debate com doutores da lei. Em Lucas 2, 41 ao 50. Resultou em seu propósito, dizia que não veio para fazer a sua vontade, e sim a vontade daquele que o enviara. João 6,38. Seu compromisso era tão real que afirmava que sua comida era fazer a vontade do seu Pai. Isso fazia porque, como diz o hino cristológico de Filipenses 2, 5, 11, mesmo sendo divino, não tinha apego à sua igualdade com o Pai. O que acontece aqui? Jesus ele vem, mas não para se engrandecer, mas ele vem para fazer a vontade de Deus, a vontade do todo Criador, do Criador do céu e da terra, do nosso Pai. E ali ele se perde da sua mãe e do seu pai, José e Maria. Por quê? Porque ele está conversando, discutindo ali com os homens da lei. E aqueles homens ficaram tão impressionados com a sabedoria daquele menino. E eles não sabiam de onde vinha tanta sabedoria. Se eles soubessem realmente quem era Jesus, ele saberia que a sabedoria estava vindo diretamente do céu, diretamente do Pai. Porque, como nós sabemos, Jesus é o próprio Deus, é Deus aqui na terra. Então, a sabedoria de Jesus era tão grande que fazia aqueles homens se admirarem. E com isso, José e Maria, quando estão voltando para casa, eles se distraem e Jesus está lá conversando com aqueles homens da lei. E aqueles homens ficaram muito admirados, porque eles percebem como ele está explicando o que o Messias vinha aqui fazer aqui na terra, quando o Messias viesse em forma humana. E ele vai explicando que não é fazendo a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Nós vamos ver que Jesus a todo momento, ele não fala que seja feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai, todo Criador do céu e da terra. 3.2 vai dizer, adorando ao Pai. É maravilhoso ver que Jesus glorificava a Deus pelas bênçãos que o Pai concedia às pessoas. Foi assim a glorificar a Deus por ele ter revelado a chegada do seu reino para os simples, em vez de privilegiar os poderosos. Da mesma forma aconteceu na ressurreição de Lázaro. Jesus glorificou o Pai por atendê-lo, mais uma vez como sempre fazia. João 11, 41. Falando de sua morte aos religiosos do seu tempo, Jesus pediu ao Pai que glorificasse a si mesmo, ou seja, demonstrasse que estava de acordo com a afirmação da morte do Filho de Deus. Quando a voz veio e disse que já havia glorificado e outra vez o glorificaria, o mestre afirmou que a voz não tinha soado por amor dele, mas por amor ao povo. Nós vamos ver que Jesus, em tudo que ele fazia, ele sempre glorificou o nome do Pai. Tudo que era realizado através de Jesus, ele não se glorificava, ele não trazia glória para ele.
Esse é um exemplo que todos nós devemos tomar, porque quantas das vezes nós somos usados por Deus, acontece um milagre, alguém é curado, alguém recebe uma bênção, alguém alcança a graça, e às vezes a gente acha que só foi feito porque foi nós que oramos, porque foi através de nós que foi realizado. Não, não. A Ele toda honra, toda glória. João Batista mesmo falou que Ele cresça e eu diminua. É isso que nós temos que ver. Nós só somos o instrumento na obra de Deus. Então, quando nós orarmos, alguém for curado, nós orarmos, uma causa na justiça que alguém estava precisando, saiu, não foi por causa de mim, de você não, foi por causa dele, por causa de Deus. A honra e a glória é toda dele. Então faça como Jesus, não queira a honra e a glória para você não. Jesus, ele nunca quis a honra e a glória para ele, sempre jogou para o Pai. O 3.3 vai dizer, Deus precisa orar? Isso é uma pergunta desse título. Finalmente, uma das maiores demonstrações de sua humanidade, a submissão era o fato de que Jesus, mesmo sendo Deus, orava ao Pai, passando noites inteiras em oração. Caberia até mesmo a pergunta, Deus precisa orar? Se orar for somente pedir, talvez não. Mas acontece que orar é dialogar com o Pai. Por isso Jesus o fazia. E orar pedindo, mesmo sabendo que não seria atendido. Assim aconteceu no Getsênime, em Mateus 26, 39, Marcos 14, 35, 36, Lucas 22, 41, 42. Mas como fica claro, ele estava empenhado em fazer a vontade do Pai e não a sua. Nós vamos ver aqui que essa questão de Jesus orar, ele não precisava orar se fosse somente para pedir. O que acontece? A oração. A oração, na verdade, não é só para pedir algo para Deus. A oração, na verdade, é dialogar com o Senhor. Porque nós vamos ver aqui que esse trecho aqui está dividido em duas partes. Orar, dialogar a Deus, conversar com Ele, o pedir. Quantas coisas nós pedimos a Deus e às vezes ela não é concretizada em nossa vida. Por quê? Porque aqui Jesus ele vai falar para o Pai em uma das suas orações, lá no Getsênime, antes de ser preso, ele vai orar e vai falar assim, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas, por todavia, seja feita a sua vontade. O que Jesus está falando ali? Jesus está conversando com o Pai, falando assim, Pai, vai doer. Essa morte na cruz vai doer. Jesus sabia que ia ser preso. Jesus sabia que ia sofrer antes e depois que estivesse naquela cruz. Aquela cruz, é só a gente pensar, não era nem para Jesus, era nossa. Mas Jesus se entregou para morrer nela, em nosso lugar. Olha o que Jesus fez. E ali ele pediu, ele conversou com o Pai, Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim, afaste essa morte de mim. Mas ele falou, ele entendeu que a vontade que tem que prevalecer não é a nossa, mas sim a de Deus. Porque quando nós entendemos isso e a vontade de Deus prevalece e não a nossa, a gente não fica revoltadinho, a gente não fica bicudo, a gente não se afasta da presença dele, nem da casa dele. Que nem eu tenho alguns amigos que falaram, por que você afastou de Deus? Porque Deus, por que você saiu da presença? Porque eu pedi isso, Deus não fez. Porque fulano estava doente, eu orei e morreu. Então, mas calma aí. Você só vai adorar a Deus
enquanto ele está te dando? O dia que ele fala para você não, você vai fazer o filho rebelde? Vai sair batendo o pezinho, fazendo pirraça? Não! Olha só, aprenda uma coisa. Às vezes o não de Deus salva a tua vida. Não é só o sim que traz bênção, não. Às vezes o não de Deus também traz bênção para a sua vida. Então fique ligado nisso. Preste atenção. O orar não é só pedir e achar que Deus vai realizar na sua vida, não. O orar é ter intimidade com Deus. E chegamos à conclusão dessa lição 4, que diz: pelo pouco que analisamos no espaço dessa lição, há um caminho muito claro a ser trilhado por aqueles que creem em Jesus Cristo e que por isso mesmo devem procurar adequar-se ao caráter do seu mestre. Tal não pode ser feito com os simples atos de se decorar pontos doutrinários ou reproduzir costumes religiosos, mas é na arena da vida, da dura realidade do mundo, que devemos viver como Jesus viveu. Espero que essa lição tenha tocado seu coração e que na próxima missão, que é o Ministério de Jesus, vocês possam estar aqui junto comigo, aprendendo mais um pouco, junto comigo, porque eu não somente ensino, mas também aprendo, e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que ouviu essa mensagem, essa aula ao vivo e que ainda vai ouvir em outras redes sociais. Até a próxima vez e que o Senhor Jesus vos abençoe.